Eu faço esse direito para conversarmos um pouco sobre os últimos acontecimentos da semana. Vamos falar sobre o comportamento de alguns fazedores de opinião, supostos fazedores de opinião. Eu acompanhei, acho que é ontem ou antes de ontem, a conferência de imprensa realizada pelo Elder Chiuto e o Tanais Neutro. Nessa conferência de imprensa, o Elder Chiuto convida-me, a mim, o Hitler, o Gangsta, para que nos juntéssemos para a suposta manifestação que ele pretende realizar dia 22 deste mês contra o aumento ou alteração do subsídio dos deputados. Bem, para começar é o seguinte, Elder Chiuto parece não me conhece, ou não me conhece bem, ou nunca ouviu falar de mim. Se já ouviu falar, então é de forma errada. Primeiro, eu não me junto a pessoas confusas como o Elder Chiuto. Não me junto a pessoas que têm comportamento híbridos como o Elder Chiuto. Só para situar as pessoas, informações que nós temos é que o Elder Chiuto, para além de ser afiliado do David Mendes, não é? Porque o David Mendes é o padrinho do casamento do Elder Chiuto, o Elder Chiuto também temos informações que é militar. É militar e pertence ao SISM, que é o Serviço de Inteligência Militar. Essas são informações que nós temos. E vocês sabem que muita gente hoje se apresenta como fazedor de opiniões, como supostos ativistas. No fundo tem um propósito, que é servir o regime. Vocês todos estão recordados quando o David Mendes começou a se apresentar como advogado do povo. David Mendes era conhecido como advogado do povo, mas o David Mendes é um agente da secreta desde há muito tempo. No entanto, são aquelas pessoas que o regime liberou em 92 para criarem partidos, para se tornarem ativistas ou fazedores de opiniões, críticos do sistema, que é para confundir a opinião pública. Durante muito tempo, David Mendes esteve na sociedade civil e apresentava-se como advogado do povo. Mas o tempo depois nos ajudou a perceber que o David Mendes, afinal, fazia aquele teatro todo para ganhar alguma visibilidade e depois fazer ataque à oposição, tirar informações da oposição para levar no sistema. E hoje o David Mendes mostrou a sua verdadeira capa. Primeiro apresentou-se como advogado do povo. Vocês todos estão recordados que ele intervia na resolução de alguns problemas do povo, não sei o que lá, mas era uma estratégia. Depois disso apareceu quem? Aparece esse bandido do Carlos Alberto. Carlos Alberto apareceu como uma vítima, como um jornalista que supostamente tinha sido escorraçado da LAC, não é? Porque perdeu emprego, por ser crítico, tudo isso. Tanto é que o engenheiro Adalberto da Costa Júnior solidarizou-se com o Carlos Alberto, pronto, é um senhor conhecido, que era um suposto jornalista, um indivíduo da sociedade civil, não é? No fundo, não era isso. O Carlos Alberto é um oficial da secreta desde há muito tempo. No entanto, ele cria aquele espetáculo todo, inventa que é jornalista, mente que tinha sido expulso da LAC, mente que é perseguido. Que era para o que ele estava a procurar? Era uma comoção social. Não queria que as pessoas fossem solidárias com ele. O engenheiro Adalberto, o ACJ, presidente da UNITA, solidarizou-se com ele. Tanto é que ele pôs a trabalhar na ERCA. Mas, no fundo, afinal, o indivíduo tinha um outro objetivo, que era monitorar a vida da UNITA, que era atacar o Adalberto Costa Júnior, que era pôr em causa a imagem do ACJ. Então, o tempo nos ajudou a perceber que é isso. Para quem não sabe, nós no processo dos 15+2, nós tivemos infiltrados, temos infiltrados. Mas nós procuramos gerir essa situação. Se eu vos contar e falar sobre o nosso mano que morreu, o Bingo Bingo, vocês vão ficar assustados. Não, nós procuramos gerir essas pessoas.
Hoje, quando vemos o nosso irmão, o Osvaldo Caola, vem nos ataca, principalmente eu, o Hitler, o Ata, o Bença, nós que somos opositores do regime. Nós somos a FPU, todos vocês sabem que nós apoiamos a Frente Patriótica Unida. E vem nos atacar, não sei o que lá. E essa gente vem sempre assim. Vocês sabem que o nosso irmão Osvaldo, para quem não sabe, é militar. Antes de irmos preso, o Osvaldo era militar, né? Colocado no serviço de inteligência militar. Estão a perceber, né? Ainda há situações que nós procuramos, às vezes, gerir, né? Mas os nossos manos vêm, nos atacam, vêm insultar. Nós não nos demos trabalho para ele responder tudo isso, porque nós temos um propósito, temos um objetivo, que é a alternância política, que é combater o regime. Então, é necessário que as pessoas, os ativistas, né, têm que saber se posicionar. Porque você não tem que parecer que nem peixe é, nem carne é. Tu tens que se posicionar. Se é opositor, teu lado é na oposição. Tá a entender? Você não vale a pena sair, começar a fazer crítica, criticar a oposição. Você está contribuindo para o desgaste da imagem dos líderes da oposição. É verdade que existem líderes da oposição que são bandidos, que colaboram com o regime. Estou a falar principalmente do Benedito Daniel, do PRS. Estou a falar do Lucas Ngonda, do PRE, do FNLA. Estou a falar da Bela Malaquias, não é? Que até dizem que é do Mochico, é nossa conterrânea, mas está ao serviço do regime. Estamos a falar de Manuel Fernandes, que sempre esteve ao serviço do regime. Aqueles da Casa CE, estão a perceber? Mas nós nunca saímos para atacar essas pessoas, estão a entender? Então, em toda parte do mundo existe o seguinte: na Europa, na América, na Ásia, se você é da esquerda, significa que você não tem que sair para fazer críticas ou publicamente criticar a esquerda. Se você é da direita, não pode vir ao público criticar publicamente a direita. Se você é do centro-esquerda, você não pode vir criticar publicamente os seus aliados do centro-esquerda ou da direita ao centro. Não existe. Eu também manifesto o meu descontentamento, mas eu tenho que encontrar foro próprio para emitir as minhas críticas. Se eu quero, por exemplo, notei algo de errado no Dr. Filomeno, no Dr. Abel Chivocovoco, no engenheiro Adalberto, se eu notar algo de errado, significa que eu tenho que encontrar um fórum próprio para conversar com essas pessoas e dizer: não, é para mais velho, isso está mal, isso não está bom, isso está bom. Tá entendendo? Eu não tenho que vir publicamente criticar essas pessoas, porque estou a contribuir para o desgaste da imagem dessa liderança. Estou a contribuir para que o MPLA se mantenha muito tempo no poder. Estão a perceber? Então, você que é da oposição, você não quer o MPLA, não é? Não queres o MPLA. Também dizes que não queres os partidos da oposição. Então, você é o quê? Está a entender? Então, aquele truque, porque não tem que ser imparcial e tem que atacar todo, é falta de maturidade política. É não saber o que você é não saber qual é a tua causa, qual é o teu propósito, estão a entender, né? Então, quando vejo um Elder Chiuto vem, não é, emite ataques direto ao ACJ, à UNITA, à Frente Patriótica, não, temos que desconfiar dessa gente, porque pessoas que estão ao serviço do regime, eles usam duas capas, ou já estão a servir o regime, ou então estão a chamar a atenção para o regime lhes cooptar para estar ao serviço, lhes recrutar, até cooptar não, para o regime, lhes recrutar para estar ao serviço do regime. Estão a entender? No dia que vem o dito dali, prestem bem atenção, no dia que vem o dito dali a vir a fazer fortes ataques nas redes sociais, à FPU, ao Adalberto, ao Abel, ao Dr. Filomeno, pessoas que nós temos que são verdadeiros opositores, né? No dia que eu vi publicamente atacar o Adalberto, atacar o Chivocovoco, atacar Filomeno, desconfiem de mim. Ou estou a chamar a atenção para ser recrutado pelo regime, ou estou ao serviço do regime. Estão a perceber, né? Então, se nós, eu não sou militante de nenhum partido,
mas eu me considero opositor. Se eu sou opositor, temos que estar ao lado da oposição. Eu não posso mais sair para vir atacar diretamente ou publicamente, por exemplo, a FPU, atacar o Adalberto, atacar a UNITA, atacar o Bloco Democrático, atacar o Filomeno, atacar o Tivucu publicamente. Não. Se eu sou opositor, eu quero que o MPLA caia, que o MPLA saia do poder. Então, o meu lugar é na oposição. Bem ou mal, eu tenho que encontrar a via própria para ir conversar com o Dr. Abel. Se eu notar algo de errado, é para mais ver. Nós estamos a confiar, isso que estás a fazer, esse caminho está errado. Eu tenho que encontrar uma via para ir conversar com o Dr. Filomeno. Dr. Filomeno, não, isso está errado. Olha, eu acho que deveriam se posicionar as ciências, mas é falar com ele de forma pedagógica, vão te ouvir, vão colher tuas opiniões. Você não precisa desrespeitar. Conforme via aquele nosso jovem humano, Tanais Neutro, saiu da cadeia, todos nós já fomos na cadeia. Eu várias vezes já fui na cadeia, para além do processo dos 15+2. Praticamente eu todos os anos, não é? Ou para não dizer meses, tenho sido detido, tenho estado na cadeia. Mas em momento algum eu saio para culpar a oposição, para culpar a UNITA, para culpar o Adalberto, ou culpar o Tivucu, ou o Dr. Filomeno, para dizer que não, eu fui à cadeia porque vocês é que são culpados. O que é isso? Se eu estou a servir uma causa, eu tenho que estar consciente que eu abracei uma causa. E essa causa, você tem que ter noção que o caminho da revolução tem dois caminhos. Ou seja, você tem que estar preparado, ou pode ser morto, ou então vais parar na cadeia. E tens que estar consciente disso. Você não pode fazer da tua prisão e transformá-la numa prisão em que a oposição e o regime se reuniram para te prender. Quem é você? Quem é você para um Adalberto, um Tivucu, um Filomeno, para ir negociar, para que prendam um indivíduo que não oferece ameaça para o país ou a oposição? Isso não é bom. Nós vimos a UNITA, o Prajá, o Bloco Democrático publicamente a defender o Tanais Neutro, a condenar a prisão política que o miúdo sofreu. Eu assim que estou a falar, quantas vezes já peguei microfones para apelar à soltura do Tanais Neutro, do Luther King. Quantas vezes já estive em manifestações apelando que o regime soltasse o Tanais, que soltasse o Luther King. Quantas pessoas têm sido presas e nós saímos em defesa dessas pessoas? Como é que hoje o Tanais foi na cadeia? Ele tem que estar consciente que o caminho da revolução tem essas coisas. A qualquer momento a pessoa pode ser detida, até pode ser morto. Estão a perceber? Pode perder emprego. É a causa que nós abraçamos. Você não tem que sair, vem ao público dizer, não, eu fui na cadeia porque o Adalberto negociou a minha prisão, porque eu era uma suposta ameaça ao poder, era uma suposta ameaça às eleições, por isso é que me prenderam. Quem é você? Temos que ter respeito, tem de haver consideração. Agora realizam conferência de imprensa, o Tanais e o Helder Chiuto convidam-me porque vamos para a manifestação. Isso é brincadeira. Você pensa que eu realizo manifestações por realizar? Ou qualquer um charlatão acha que convoca manifestações que o dito tem que estar lá? O Helder Chiuto não é flor que se cheira. Temos informações que o nosso irmão Tanais Neutro vai beneficiar de uma bolsa de estudo. Quem vai proporcionar isso? É um ex-ministro. Então não obrigue as pessoas a virem aqui desvendar certas coisas. Porque esse comportamento de vir atacar publicamente a UNITA, o Adalberto, o Filomeno, ou o Abel Tivucu, ou já estão dentro, já se venderam, estão a vir com essa estratégia de atacá-los, ou querem chamar a atenção ao regime para lhes corromper. Não é qualquer charlatão que aparece aí porque sou ativista, porque eu falo bem, né? Porque eu tenho boa retórica, porque agora sou eu, né? Prestem atenção, tenham cuidado com esse tipo de pessoas. Nós estamos há muito tempo nessa estrada, conhecemos quem é quem. Os ativistas que se mobilizam para combater outros ativistas, por exemplo, estão ao serviço de quem?
O que é que eles pretendem? Se eu não concordar com a ideia, por exemplo, do Hitler, do Atta, do não sei o que lá, eu tenho que me manter calado, não concordo. Eu tenho que encontrar um fórum próprio para conversar com essas pessoas. Eu não posso sair, vir a público, atacar publicamente essas pessoas. Então, o Tanais está a ser injusto. A UNITA fez muito por ele. Quantas vezes o ACJ, nos comícios, nas reuniões, apelou à soltura do Tanais Neto? Quem não viu, quem não viu? Quantas vezes o Abel Vucu apelou à soltura do Tanais? Mesmo na campanha eleitoral. O ACJ pronunciou-se. Abel Vucu pronunciou-se. Dr. Filomeno Vieira Lopes pronunciou-se. Que soltasse o Tanais, que soltasse o Luther. O Tanais tem que ter consciência de que aquelas ofensas que foi emitindo naqueles vídeos que foi fazendo é que lhe custou cadeia. Chamava palhaço ao João Lourenço, ofendia nos vídeos João Lourenço. Ativismo não é isso. Podemos criticar o João Lourenço, mas nunca sair para dizer isso do João Lourenço, ofender moralmente o João Lourenço. Todos nós sabemos que o João Lourenço é gatuno, todos nós sabemos que o João Lourenço é incompetente, todos nós sabemos que o João Lourenço é inapto, sabemos que é a pior pessoa quando desapareceu em Angola. Mas nem com isso tem que ofender a mãe do João Lourenço, nem com isso tem que ofender o pai do João Lourenço, nem com isso tem que ofender moralmente o João Lourenço. Agora, se o fizerem isso, quem ofender publicamente e moralmente o João Lourenço, tem que estar preparado que vai à cadeia mesmo. Nem eu, se alguém me aparecer ou me ofender a minha honra, a minha dignidade, vou processá-lo. Então, o Eder Chiuto, Tanais Neto, tenham responsabilidade. Vocês sabem, já perceberam, se a Frente Patriótica Unida não entrasse no Parlamento, no que resultaria? Vou lhe dizer já uma coisa, em 6 meses a UNITA ia desaparecer. Sabem por quê? Se não entrasse no Parlamento, o regime ia cortar os subsídios que dão aos partidos políticos, ia cortar o orçamento da UNITA que dão aos partidos políticos. Isso iria afetar o quê? A máquina toda. Vocês pensam que para manter uma máquina como a UNITA, a nível das províncias, vamos começar a nível nacional, nas províncias, município, comuna, vilas e aldeias, acham que isso se faz com o quê? A UNITA precisa do dinheiro que o Estado dá, e é de direito, não dá de favor, é o Estado que dá, não é o MPLA. É de direito, tal como o MPLA recebe nos cofres do Estado, para manter a máquina, não é intacta, a máquina viva, é ou em funcionamento. É a mesma coisa com a UNITA, é a mesma coisa com o Bloco Democrático, é a mesma coisa com a FNLA, é a mesma coisa com o PRS, é o Estado que dá dinheiro. Então vocês sabem que o objetivo do MPLA é extinguir a UNITA. Em menos de 6 meses a UNITA teria desaparecido.